Agora vamos falar do fator multiplicativo. Quando, por exemplo, o x, o valor desconhecido, é acompanhado de um termo multiplicativo, como por exemplo 2, nesse caso, existem outras práticas que utilizamos que pode nos ajudar sempre a encontrar a solução, ou seja, encontrar o valor desconhecido, o valor que ele representa, mas que se assemelha ao que vimos antes. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro quero passar essa situação aqui para vocês, tá? São duas situações, duas equações, cada uma você pode tentar resolver pelo raciocínio. Veja só, descubra quais são os números que representam o quadradinho azul nessa primeira equação e o círculo vermelho, né, laranjado, não sei, nessa segunda equação. O que você acha? Por exemplo, nesse primeiro você já deve saber mais ou menos qual é o número que representa o quadradinho, né? O número somado a ele mesmo, né, que vai dar 12. E aí, o que você acha? Já na segunda equação, trabalha uma situação onde você tem que descobrir um valor, né, que a bolinha, né, representa um número que dividido por 2 vai ser igual a 20. Só lembrando que esse traço aqui, além de representar uma fração ou uma razão, pode indicar também divisão. Não esqueçam disso. Então, qual é o número dividido por 2 vai ser igual a 20? O que você acha? Aí dei aí uma pensada e vamos tentar resolver essas situações com base no conhecimento que vimos antes. Bom, vamos primeiro àquela primeira situação. Quanto vale o quadradinho? Tá? E nós temos essa equação bem aqui, tá? E eu posso muito bem reescrever essa equação da seguinte forma, sabendo que aqui eu tenho dois quadradinhos, ou seja, na verdade um quadradinho que se repete quanto esse quadradinho? Duas vezes, né? Então é como se tivéssemos aí dois quadradinhos, correto? Ou seja, vou escrever dessa forma. Lembrem disso, eu já tinha trabalhado isso antes com vocês quando vimos sobre cadeira. Cadeira mais cadeira, duas cadeiras. Nesse caso aí nós temos quadradinho mais quadradinho. Como são quadradinhos de mesma natureza, né? Meu objeto de mesma natureza, do mesmo tipo. Então eu escrevi como dois quadradinhos, beleza? Bom, dois quadradinhos é igual a 12. O que isso significa? Eu tenho duas repetições dele. Em outras palavras, eu tenho aqui duas vezes o quadradinho, correto? Duas vezes o quadradinho, duas vezes o número que esse quadradinho representa, que é igual a 12. Da mesma forma que temos em qualquer equação, nós queremos o quê? Queremos quadradinho igual a um valor numérico que eu tenho que descobrir, correto? Que é o que queremos descobrir. Diante disso, vejam só, se eu quero descobrir o valor do quadradinho, o valor que ele representa, observem essa equação aqui que queremos descobrir e essa aqui que foi apresentada a nós. Veja só a semelhança que há entre as duas, tá? Você vai perceber que tem uma coisa atrapalhando, né? Essa segunda equação de ser parecida a essa primeira. É exatamente esse 2 aqui. A gente precisa dar um jeito de se livrar desse 2 bem aqui, para que fique só quadradinho desse lado, ó, do igual, ó, desse primeiro membro do igual do lado daqui, certo? E a gente precisa dar um jeito de sumir com esse 2 para ficar quadradinho igual a algum número, certo? Então a gente vai fazer uma seguinte prática. Lembrem que o igual representa, é como se fosse um espelho, né? Tudo que eu adiciono ou faço alguma coisa quanto à operação desse lado do igual, do outro lado eu preciso fazer a mesma coisa, pois isso aqui é um igual, é como se fosse um espelho. Tudo que eu fizer de um lado eu faço do outro, vamos lá? Então o que eu vou fazer? Observem só o que eu vou fazer. Eu escrevi essa mesma equação, só com uma pequena diferença. Olha só o que eu vou fazer. Vou dividir os dois lados por 2. Por quê? Por que eu fiz isso? Você deve ter percebido aqui que esse número aqui, a gente queria sumir com ele. Lembra disso? Que a gente queria sumir com ele. Então o que eu percebi? Que se eu dividir isso aqui por 2, por ele mesmo, né? O que vai acontecer? Vai acontecer de que 2 dividido por 2, 2 dividido por ele mesmo vai ser quanto? Vai ser 1. Ou seja, eu posso eliminar isso aqui que vai sobrar quanto, gente? Vai sobrar aquele quadradinho lá, gente. 2 dividido por 2 vai ser 1. E 1 na multiplicação, já que é como se tivéssemos uma multiplicação aqui, certo? 1 na multiplicação não vai produzir efeito nenhum, vai sobrar o quadradinho. E vai se assemelhar, vai ficar parecido àquela situação que a gente quer descobrir. A gente quer o quadradinho igual a um número que eu tenho que descobrir, beleza? Então vamos, nós já conseguimos eliminar aqui o 2 com 2, né?
Só que ao tentar dividir por 2 aqui desse lado, eu tive que colocar dividido por 2 do outro lado também, já que é um igual aqui e tudo que fizermos de um lado tem que fazer no outro. Então vamos lá? Bom, acabei de eliminar o 2. Deixa eu colocar aqui. Acabei de eliminar o 2, aquele 2 que estava me atrapalhando. Aí você pode ver aqui essa situação. Aí você olha para essa equação e olha para essa equação. Esquece por enquanto esse processo que acabamos de fazer. Se você perceber, acabamos de primeiramente, chegamos próximo àquela situação que queríamos descobrir, quadradinho igual a algum número, né? Só falta resolver aqui para a gente conseguir chegar a isso, a essa situação aqui, né? Que é a situação que me permite dizer quem é o valor do quadrado. Ótimo, eu já estou com quase finalizada a equação. Só basta fazer a conta aqui para descobrir qual é o valor do quadrado. Mas eu quero te dizer o seguinte, se você olhar para essa primeira linha e olhar para essa terceira linha, o que você vai perceber? Se você perceber, a gente pode esquecer desse processo aqui que a gente fez na segunda linha e a gente pode criar um atalho entre a primeira linha e a terceira linha. Qual é o atalho? Se você perceber, esse 2 aqui, que você sabe que está multiplicando o quadradinho, mas essa multiplicação não precisa aparecer, certo? Bom, se ele está multiplicando o quadradinho, é como se ele tivesse, se eu olhar para a primeira linha, ele está multiplicando. Se eu olhar para a última linha aqui, é como se aquele mesmo 2 passasse para o outro lado, só que na forma de divisão, né? Aqui ele não está dividindo 12? Pois é, exatamente o contrário da multiplicação, se você perceber. Ou seja, multiplicação, como você sabe que é o contrário da divisão, não sei se você sabe, mas é isso. É como se ele tivesse passado para o outro lado, só que dividindo. Por isso que toda vez quando a gente tiver uma situação onde tem um fator multiplicando um número desconhecido, a gente faz o quê? A gente pode pegar ele e passar para o outro lado o quê? Dividindo. Que geralmente é um atalho que a gente faz para que a gente não tenha que fazer o tempo todo divisão dos dois lados. Entendeu? Então vamos continuar. Bom, já resolvemos praticamente, só falta resolver aqui a divisão. 12 dividido por 2 é 6. Portanto, o valor desconhecido do quadrado é 6. Repito novamente, gente. Eu poderia resolver isso muito bem pelo raciocínio, disso você sabe. Mas existem situações que isso se torna muito dificultoso, acaba dificultando muito a gente ter que utilizar o raciocínio em algumas situações. Por isso é importante conhecer esse método, para nos ajudar a resolver toda e qualquer situação, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero colocar uma situação bem aqui do lado, porque sobrou espaço. Eu quero colocar uma situação envolvendo x. Pode ser? É aquela mesma situação que a gente tinha antes. Antes a gente tinha o quê? Quanto vale o quadrado. Agora eu quero quanto vale o x. Percebam que agora não é quadradinho mais quadradinho, é x mais x, correto? E da mesma forma que eu fiz lá no quadradinho, em vez de colocar quadradinho, quadradinho, eu vou te dizer que quadradinho mais quadradinho, o que a gente colocou? 2 quadradinhos, certo? Agora a gente tem x mais x e vou colocar o quê? 2x, tá? Exatamente a mesma situação que eu tenho lá do lado. Só que com um quadradinho de um lado e do outro eu tenho x. Bom, vamos tentar resolver, pessoal? Como é que vai ficar? Divido os dois lados por 2, justamente porque eu quero me livrar daquele termo multiplicativo que está multiplicando o x, certo? Que é o 2. Aquele 2 lá do ladinho do x, se você não sabe, está multiplicando o x, certo? Está dizendo um número, que é o x, que multiplicado por 2 vai dar 12, né? Igual 12, né? Do outro lado. Bom, a gente quer se livrar daquele 2 lá multiplicando o x. O que eu fiz? O que eu acabei de fazer? Eu dividi os dois lados por 2, certo? Justamente por aquilo que eu já tinha te explicado. Bom, 2 dividido por 2, 1, né? Então, como é que ficou? Sobrou o x somente, sozinho lá, igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá quanto, gente? Dá 6. Então, pronto, a gente tem uma situação semelhante àquela situação envolvendo o quadrado. Veja como é a coisa bem simples. Não se esqueça de duas coisas. Primeiro, que em toda e qualquer equação a gente quer descobrir o valor desconhecido. Eu quero descobrir quanto é, por exemplo, a letra, a incógnita, o valor desconhecido, igual a qual número. É isso que eu quero descobrir. Segunda coisa que eu quero te falar, para você não esquecer, é que o processo presente na segunda linha pode ser resumido de modo que, se você olhar a primeira linha e a terceira linha, você vai perceber, primeira linha e terceira linha, você vai perceber que o termo multiplicativo pode meio que passar para o outro lado, fazendo o contrário que ele está fazendo com x. Só que ele vai passar para o outro lado que dividindo, né, gente? Então é uma coisa muito importante que você não pode esquecer.
Muito bacana isso. Bom, gente, agora nós temos aquela segunda situação onde a gente queria descobrir o valor que representa a bolinha, né, o círculo, nessa equação que vocês estão vendo aí na tela. Veja só que a bolinha representa um número desconhecido que dividido por 2 vai ser igual a 20. E aí, o que você acha? Com certeza você já tem que... Você já deve ter... Bom, gente, agora eu te pergunto, quanto vale aquela bolinha naquela segunda equação que a gente tinha visto inicialmente? O que você acha? Nessa equação, você sabe muito bem que a bolinha representa um número desconhecido, que não sabemos por enquanto, é um número, mas sabemos que é um número que dividido por 2 vai ser igual a 20. É essa a pista que a equação está te fornecendo. E você tem que descobrir qual é o valor que a bolinha representa. Certamente você já deve ter utilizado seu raciocínio e já deve ter percebido qual é o número. Mas a gente vai utilizar um método aqui, com base no que já tínhamos visto antes, para tentar resolver por um método mais prático, que vai nos permitir resolver situações tanto fáceis quanto situações difíceis. Repito novamente a vocês, que pelo raciocínio você consegue resolver muito bem, só que existem algumas situações que pode se tornar muito dificultoso utilizar o raciocínio, como por exemplo situações onde eu te digo que a bolinha dividido por 2 é igual a 9,75214. Aí você vai ter que raciocinar muito para tentar achar, para tentar perceber qual é o valor da bolinha. Por isso é importante entender como é a forma prática de resolver esse tipo de situação, que vai te ajudar a resolver tanto em situações simples quanto em situações complicadas, avançadas, tá bom? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui uma equação, né? E da mesma forma que a gente tinha falado antes, sempre, gente, a gente quer o valor de quem? O valor desconhecido, que nesse caso é da bolinha. A gente tem que ficar com isso na mente, que sempre a gente quer o valor desconhecido, que nesse caso é a bolinha. Deixa eu parar aqui. Nesse caso a gente quer a bolinha, certo? Sempre, em toda e qualquer equação, a gente quer a letra, né, que representa o número, igual a um valor numérico que eu tenho que descobrir. Deixa eu colocar um ponto de interrogação aqui. Eu tenho que descobrir o valor dessa bolinha. Então eu tenho que dar um jeito de fazer essa equação aqui que eu estou colocando setinha, essa equação aqui virar bolinha igual a algum número. Eu tenho que dar um jeito de fazer isso. Para isso, eu tenho que dar o meu jeito de, sei lá, tentar me livrar de tudo que está atrapalhando aqui a primeira parte, para que só fique a bolinha desse lado, tá? E do outro lado fiquem os números, e aí eu vou fazer conta com eles e descobrir quem vai ser o número aqui que a bolinha representa, certo? Quem está me atrapalhando? Divisão aqui, ó, por 2, tá sendo bolinha dividido por 2. Peraí, eu sei muito bem que 2 dividido por 2 eu vou conseguir anular, porque é igual a 1, e o 1 não tem efeito nenhum na multiplicação, já que aqui, ou na divisão, já que aqui nós temos, é como se tivéssemos aqui bolinha multiplicado por 1 sobre 2. É praticamente isso que temos aqui nessa situação. Veja só, se você multiplicar bolinha por 1 sobre 2, bolinha vezes 1 vai dar a própria bolinha, né? E aí a bolinha vai ficar aqui em cima, indicando essa mesma expressão, beleza? Então é como se isso aqui fosse essa forma aqui. Aí o que eu vou fazer? Bem simples, vou multiplicar isso aqui por 2, né? Por quê? Quando eu multiplico isso aqui por 2, o 2 multiplica pelo 1 e vai ficar aqui em cima, e vai ficar 2 sobre 2. E aí, ó, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, porque isso aqui vai dar 1, dividido vai dar 1. Então, gente, bem simples, olha só o que eu vou fazer. Tá aqui essa mesma expressão, só que eu vou multiplicar por 2 aquele membro lá, certo? Para eu poder cortar com esse outro 2. Mas tem um detalhe, se eu multiplico de um lado por 2, do outro eu vou ter que multiplicar também por 2, já que isso aqui é uma igualdade, é como se fosse um espelho. Um lado, a quantidade, o valor de um lado tem que ser igual ao outro, ou seja, se eu multiplico aqui por 2, do outro lado também tem que multiplicar por 2, certo? Então, veja só, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esses dois aqui, ó. Já posso cortar muito bem isso aqui. E aí vai me sobrar bolinha. E aí vai ser muito bom para mim
porque eu já vou estar com meio passo já andado para chegar ao meu resultado, chegar naquele formato que eu já te disse, bolinha igual ao número que eu quero descobrir. Então veja só, aqui como é que vai ficar. Olha só, sumiu aqui, certo? 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí 1 vezes bolinha, a própria bolinha, né? Então é como se fosse um corte aqui. 20 vezes 2 eu repeti bem aqui. E veja só, já chegamos já praticamente no resultado. Chegando no resultado, a gente vai multiplicar aqui a conta, né? Fazer aqui a conta. Resultado 40, né? Bem interessante esse método, porque se você perceber de uma certa forma, veja só, a gente aplicou aquele método de multiplicar os dois lados por 2 bem aqui. Mas se você observar a primeira linha e a terceira linha, é bem semelhante àquilo que vimos anteriormente, né? Nesse caso, o que o número está fazendo com a bolinha? Está dividindo, né? Aí se a gente quisesse criar um atalho entre a primeira linha já para a terceira linha, o que a gente faria? Pegaria esse 2 que está dividindo a bolinha e meio que tiraria ele daí e passaria para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo aqui. Ele não está dividindo? Ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? O contrário da divisão, né? A multiplicação. Veja só, é o mesmo número, né? Só que ele está fazendo uma conta diferente aqui, né? Aqui ele está dividindo e para o outro lado ele vai o quê? Multiplicando. E esse aí é um atalho que a gente utiliza justamente para não ter que estar multiplicando o tempo todo os dois lados por 2. Então veja, gente, que se assemelha àquela situação do quadradinho, porque na do quadradinho o cara estava multiplicando, passava para o outro lado fazendo o contrário, dividindo, né? Aqui nesse caso nós temos o número que está dividindo e passa para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando, né? Bem interessante isso, tá? Então por isso, em algumas outras situações, a gente vai procurar resumir o máximo possível, simplesmente pegando esse cara que está dividindo e passando para o outro lado o quê? Multiplicando. Bom, vamos lá, a semelhança com uma equação onde a gente tem um x. Veja só, que no lugar da bolinha eu coloquei o x, beleza? E aí o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu quero que eu faço em toda e qualquer equação. Vou tentar fazer aquele método, mas sempre lembrando que eu quero, nesse caso, x igual a um número. É a mesma coisa que eu tinha feito aqui com a bolinha, tá? Mas para isso, essa divisão aqui por 2 está me atrapalhando. Eu tenho que dar um jeito de sumir com ela. O que eu faço? Escrevi essa expressão bem aqui embaixo. O que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois lados por 2. Corto esses dois aqui, né? Do primeiro membro, corto esses dois aqui. Deixa eu cortar bem aqui. Corto. E o que sobrou? Sobrou só o x de um lado e do outro 20 vezes 2. Que aí eu vou fazer a conta, resultado é 40. Olha só, como foi bem interessante. Sempre tem. Agora você não pode esquecer do seguinte, que em toda e qualquer equação nesse formato, a mesma coisa que vimos antes, você sempre quer descobrir o valor do x. E se você quer descobrir o valor do x, que nesse caso é o x, né? Poderia ser outra letra. Então a gente quer descobrir o valor desconhecido e sempre a gente quer que a equação vire esse formato aqui, certo? O valor da incógnita que a gente quer descobrir e o número que ela representa, que vai entrar bem aqui, tá? Eu estou riscando bem aqui, tá? Aqui vai entrar o número. Então a gente quer que essa equação aqui fique parecida a essa aqui, ó, tá? Para isso eu preciso dar um jeito de tirar tudo que está atrapalhando o x desse lado para o outro lado, de modo que eu tenha no final x igual a algum número, certo? Essa é a primeira coisa que você tem que se ligar. Segunda coisa é que você pode perceber aqui aquela mesma ideia, né? Se eu quisesse criar um atalho para essa parte aqui, se você perceber, eu simplesmente poderia pegar, movimentar esse dividido por 2 aqui, pega o 2 que está dividindo o x, eu poderia movimentar simplesmente ele para o outro lado, tirar ele daqui e colocar ele para cá, só que fazendo uma coisa diferente do que ele está fazendo aqui. Nesse caso ele está dividindo, passa para o outro lado fazendo o contrário da divisão, multiplicando, da mesma forma que se apresenta bem aqui, nessa equação aqui. Veja só, é como se aquele 2 que estava embaixo do x tivesse passado para o outro lado o quê? Multiplicando. Bom, gente, isso aí é um atalho que nos ajuda a tentar resumir a conta para não ter que estar multiplicando toda vez os dois lados por 2, né? Então veja só que bastou passar para o outro lado multiplicando, mas enfim.
Você deve ter percebido isso. Agora vamos tentar resolver um exercício com base no conhecimento que vimos durante esse vídeo. Bom, na letra A, nós temos uma situação clássica aqui de uma situação que a gente já tentou resolver, né, gente? Só que aqui nesse caso nós temos um fator multiplicativo do x, um número multiplicando o x, sendo que esse número é o 3, né? O que eu poderia fazer? Alguns alunos já devem ter percebido que é sempre aquilo, né? A gente quer descobrir nesse caso x igual a algum número, né? X igual a algum número. Só que nesse caso aqui, se eu comparar essa primeira equação com essa segunda equação aqui, você deve estar percebendo que esse 3 está atrapalhando aqui. A gente sempre quer x igual a algum número, então esse 3 aqui tem que sumir. O que eu tenho que fazer? Alguns já devem ter percebido. Divide por 3, porque esse 3, se eu dividir por 3 aqui, esse aqui vai sumir. Só que se eu divido aqui por 3, do outro lado eu preciso dividir por 3. Correto? E aí como é que vai ficar aqui? Vai ficar x sozinho, porque 3 e 3 eu posso cortar, igual a 12 dividido por 3. Beleza? E aí, pessoal? 12 dividido por 3 dá quanto? No final a gente vai ter que escrever como? 12 dividido por 3, resultado é 4. Tá bom? Letra B, o que a gente faz? Nesse caso a gente vai fazer a mesma coisa, né? Sempre a gente quer descobrir a letra, né, desconhecida igual ao número, certo? E aí a gente compara as duas, né? O que essa aqui tem que precisa ser convertida para esse formato aqui? O que você acha? Eu preciso me livrar desse dividido por 2, né? Para que o x fique sozinho da mesma forma que a gente tem aqui nessa daqui. O que eu faço? Se esse 2 está dividindo, eu multiplico essa equação aqui, ó, por 2, né? Desse lado eu multiplico por 2 e desse lado eu multiplico também por 2, tá? E aí, o que vai acontecer aqui quando eu multiplicar por 2? Essa divisão. Eu corto aqui e corto aqui, né? Esses dois vão dividir e vão sumir. Vai sobrar somente o x aqui desse lado. Do outro lado fica 5 vezes 2. Certo? E aí vai ficar como, gente? 5 vezes 2 vai ser quanto? 10, tá? E só lembrando que nessa letra A aqui e nessa letra B você pode utilizar aquele atalho que a gente já tinha falado antes, sendo que o atalho, quando você grava ele, aqueles atalhos, eles acabam te ajudando muito, gente. Veja só, seria muito mais fácil se nessa letra B aqui, por exemplo, eu pegasse esse 2 aqui que está dividindo o x e passasse para o outro lado simplesmente fazendo o contrário que ele está fazendo aqui, né? Dividindo, do outro lado que multiplicando, e aí já obteria o resultado logo diretão, né? Bem direto e rápido. Da mesma forma no outro caso, só que no caso o 3 que está multiplicando passa para o outro lado que dividindo, né? Então seria uma divisão também direta, rápida, né? Sem problema nenhum. Bom, na letra C nós temos um caso diferente, porque nós temos um fator multiplicando o x e nós temos um fator aditivo. Lembra do que já vimos antes? Números que multiplicam juntando com o número que está fora, né? Juntando com o número que está sendo adicionado. Nesse caso, está sendo adicionado um número negativo, tá? E aí, galera, o que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente precisa sempre ter a equação gerar nesse formato aqui, x igual a um número, certo? Só que temos agora duas coisas que estão atrapalhando: esse daqui e esse bem aqui, tá? Então eu vou ter que dar um jeito de me livrar dos dois, tá? Um de cada vez. Mas deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. Pronto. Bom, eu preciso me livrar desse fator multiplicativo e desse fator aqui, aditivo. Qual você acha que eu devo me livrar primeiro? Bom, se eu me livrar desse daqui, ó, primeiro, o que vai acontecer? Eu vou ter que meio que dividir por 2, né? Dividir por 2. Se eu dividir por 2 aqui, vou ter que dividir por 2 toda a equação. Dividir por 2 aqui, depois dividir por 2 aqui. Gente, isso aqui vai ficar meio complicado para você tentar resolver, dividindo tudo por 2 primeiro. Te recomendo não começar por esse termo aqui, tentando sumir com ele. Tenta sumir com esse aqui primeiro, tá? Sempre os fatores multiplicativos a gente deixa para o final para tentar sumir com eles, tá bom? E aí, como é que a gente faz para sumir com esse aqui? O que eu faço?
somo desse lado mais ele mesmo, né? Mais 3, certo? Mais 3 para ele poder sumir, né? Só que se eu ponho mais 3 de um lado, eu tenho que também colocar mais 3 do outro lado. Isso aqui é uma equação, igualdade. Então, eu fiz isso para a igualdade ser estabelecida, continuar igual, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Menos 3 mais 3 vai ser quanto? 0. Posso cortar. Vai dar 0 mesmo. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 2x. 2x. O que vai sobrar do outro lado? Sobrou 7 mais o nosso 3 do outro lado. Ótimo. Quanto é que vai dar o resultado aqui? 10, né, gente? 10. 10 igual a 2x. Pronto. Agora vai ser bacana, vai ser bem fácil, porque agora é bem simples. A gente quer se livrar de quem agora? Desse termo que está multiplicando o x. O que eu faço? Divido por 2, né? Porque aí eu posso cortar aqui, certo? Só que se eu divido por 2 de um lado, eu também tenho que dividir por 2 do outro lado, né? E aí, ó, cortei aqui, ok? E aqui sobrou quanto? Deixa eu colocar para cá. Ficou x sozinho, porque eu cortei os dois lá, né? Os dois. Do outro lado ficou 10 dividido por 2. Resultado, gente. X igual a 10 dividido por 2, 5, né? Veja só como foi bem simples. Então, veja só que o x é igual a 5, tá? Conseguimos chegar no nosso objetivo, né? E é isso, tá bem? Eu também queria que, se você quisesse verificar, sabendo que aqui x é 5, né? Tenta colocar 5 no lugar do x aqui, para ver se vai dar certo. 2, aqui é vezes, né? Vezes 5 menos 3. Será que vai dar igual a 7? Será que essa igualdade aqui vai estar correta? Vamos tentar verificar. 2 vezes 5 dá quanto? 10, né? 10. 10 menos 3 vai dar quanto? Que é menos, né? 10 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 7, né? Opa, beleza. Então, realmente, bateu. É o 5 mesmo, o número que eu quero. Então, vejam só que eu acabei de fazer uma verificação, coisa que eu posso fazer nas outras equações também, com aqueles resultados de cada um, correto? E também queria falar o seguinte, que sempre eu consigo atalhar, buscar aqueles atalhos que eu tinha te falado antes. Ó, por exemplo, 3, que está multiplicando o x, posso passar para o outro lado, mover ele daqui, de modo que o x fique sozinho. E aí, ó, o 3 que está multiplicando o x, vai passar para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo, ou seja, ele vai fazer divisão agora. Olha só, x igual a, bem direto, né, gente? 12 dividido por 3, resultado 4, tá? E aqui, ó, o 2 que está dividindo vai passar para o outro lado fazendo o quê? Multiplicando, né? Bem simples, olha só. X igual a 2 vezes 5, tá? 2 vezes 5, x igual a, resultado da multiplicação, 2 vezes 5 é 10. Só lembrando que este ponto bem aqui que eu coloquei significa multiplicação, tá bom? Ponto multiplicação, 2 pontos divididos. Agora nós temos essa terceira situação aqui, que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente viu antes, né, tá? Só tem um problema. Aqui nós temos um fator multiplicativo e um fator aditivo. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar se livrar desse aqui primeiro, né? Conforme vimos antes, e fazendo aquele mesmo atalho que a gente já tinha visto antes. Passar para o outro lado fazendo o quê? O contrário do que ele faz, né? Aqui no caso vai ficar 2x igual a 7, o quê? Mais 3, lembra disso? Mais 3, a gente viu lá no vídeo, na primeira parte do vídeo, sobre fatores aditivos. Pronto, agora nós vamos resolver isso aqui, vai ficar 2x igual, sempre a gente vai resolvendo para baixo, tá, gente? 7 mais 3, 10. Pronto, tá? Precisamos nos livrar desse 2 aqui, ó, que está multiplicando o x. Vou pegar ele, percebi que ele está multiplicando o x, vou passar para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo. Nesse caso, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Já que ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar como, gente? X igual... Eu já poderia até fazer a conta já de cabeça, né? Dividido por 2, né?
Bom, vai ficar 10 dividido por 2. Deixa eu escrever aqui que está muito apertado. X igual a 10 dividido por 2. X igual a quanto? A 5, né, gente? 10 dividido por 2, 5. Esse aqui é o meu resultado. É a minha solução. É o valor desconhecido da minha equação. Agora nós temos aqui uma situações de problemas, em que ele não te dá a equação, mas quer que você crie a equação e resolva ela. Nesse caso aqui nós temos uma situação aqui na letra A que está dizendo o seguinte: um número x, ele não está dizendo quem é, mas a gente tem que descobrir quem é esse número x, que aumentado de 23 é igual a 59. Opa, qual é a equação que vai se formar? O número x aumentado quer dizer que vai ser o quê? Somado a 23, né, nesse caso, é igual a 59. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 59. Veja só que nesse caso a gente vai fazer aquele mesmo método que vimos antes. E aí, pessoal, o que a gente pode usar aquele método normal, põe valores dos dois lados, ou a gente faz pelo atalho? Pelo atalho seria bom, né? Mas sempre lembrando que a gente quer que essa equação aqui se converta para esse formato aqui. X, que é a letra desconhecida, é o número desconhecido, representa um número que eu tenho que descobrir. Essa equação tem que virar essa daqui, tá bem? Para isso, desse lado aqui da igualdade, ou seja, desse lado aqui, eu só quero quem? Eu só quero x, como está mostrando aqui. Ou seja, esse mais 23 eu preciso sumir com ele aqui. Então, na verdade, eu nem vou utilizar aquele método que a gente tem utilizado. Na verdade, vou utilizar o atalho, tá bom? Esse mais 23 aqui, o que eu faço? Posso passar para o outro lado fazendo o quê? O contrário do que ele está fazendo aqui. Se aqui ele está fazendo conta de mais, se aquele é um número positivo, ele vai passar para o outro lado, sendo um número negativo. Então, vai ficar x, ó, 23 vai sumir daqui, vai para o outro lado. O igual vem para cá, o 59 vem para cá, e o 23 vai lá para o final da fila, tá? Só que para o outro lado da igualdade, ó, passou do igual para lá, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer conta de menos. Ele vai fazer o contrário do que ele está fazendo aqui na conta aqui da parte da frente. Em outras palavras, se ele é positivo, ele vai passar para o outro lado o quê? Negativo. Ou seja, 59 menos 23, e aí, quanto é que vai dar o resultado? Vamos fazer a conta? 9 menos 3, 6. 5 menos 2, 3. Resultado, x igual a 36. Se o x é igual a 36, acabamos de converter para aquele formato daquela equação que a gente tinha visto antes. E é também um número desconhecido que era presente aqui na situação problema. Veja só, 36 é o nosso número desconhecido. Tenta aumentar ele de 23, somar 23, vai dar exatamente 59, conforme ele está dizendo aqui, tá bom? 59. Bom, vamos a uma outra situação. Tenta fazer essa situação, tenta escrever a equação e resolvê-la, tá bom? Pause o vídeo. Agora eu vou escrever a equação bem aqui para você fazer, aí você pode verificar se você acertou, tá bom? Bom, aqui ele está falando o dobro. Eu sei que o dobro é 2 vezes, né? É 2 vezes quem? É 2 vezes quem? O dobro de quem? O dobro do número x. Ah, então é 2 vezes o x, tá? Posso colocar vezes como ponto? Posso. É melhor, para não confundir o x do vezes e o x do número, né? Da letra, né? Bom, nós temos aqui 2 vezes o número x, ou seja, 2x, tá? Aumentado, conforme ele está dizendo aqui, de quanto? De 15. De 15 é quanto? É 40. Se ele fala que é 40, você já tem que pensar nesse final aqui, nesse como sendo igual. Igual a quem? 40, ou seja, o dobro do número, né? 2 vezes esse número, que eu não sei quem é, somado a 15, tem que ser igual a quanto, gente? 40. É essa a equação que foi gerada a partir dessa situação problema que ele te apresentou aqui na letra B. Não sei se você acertou, mas espero que sim.
Como é que a gente faz? Como é que resolve essa situação? Vamos resolver pelo atalho? Vamos lá? Quem a gente resolve primeiro? Quem a gente tenta sumir primeiro? Lembrando que a gente quer que essa equação vire essa aqui, ó. X igual a algum número que eu tenho que descobrir. Beleza? Para isso, o mais 15, eu preciso sumir com esse mais 15, preciso sumir com esse 2 aqui multiplicando x. Qual é o mais fácil de sumir primeiro? O mais 15, né? Mais 15 é o mais fácil. O que eu faço? Eu posso passar ele para o outro lado fazendo o contrário do que ele está fazendo aqui na conta, certo? Se aqui ele está somando, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo, certo? Se ele vai mover para lá, ele vai sumir daqui, correto? Não vai jogar para o outro lado e deixar ele aqui, senão vai dar erro, tá? Então, passa para o outro lado, ficou quanto? Aqui continua, vem o igual, tá? O 40 vem para cá e o 15 vai lá para o final da fila, tá bom? Ah, se ele era positivo, passa para o outro lado do igual, ó. Ele vai atravessar o igual. É como se esse igual aqui fosse uma fronteira, aqui fosse um país, aqui, e esse outro aqui é outro país, e esse 15 vai passar para o outro lado. Só que ele vai com o sinal trocado, né? Se aqui é positivo, aqui ele vem negativo, certo? Menos 15, pronto, tá? Agora a gente vai fazer essa conta, vou repetir esse 2x aqui, beleza? 2x igual a 40 menos 15. Quanto é que vai ficar? De um lado vai ficar emprestão para cá, vai ficar 10, né? Menos 5, 5, né? Aqui ficou 3, né? 3 menos 1, 2, 25. Pronto, 25. E é isso, pessoal. Resolvemos já? Falta mais um pouquinho, né? Esse 2 aqui. Esse 2 que eu preciso sumir com ele, mas sei que ele está multiplicando x. Se ele está multiplicando x, eu posso passar ele para o outro lado, fazendo o contrário do que ele está fazendo com x aqui. Se ele está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Se ele vai passar para o outro lado, ele vai sumir daqui. Então vai ficar x igual a 25 dividido por 2. Cuidado, não vai tentar jogar ele para o outro lado dividindo, para cá para baixo, e deixar ele aqui, continuar com ele aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Se ele moveu, ele não vai ficar ainda naquele lugar, porque ele moveu para cá, tá bom? E aí, 25 dividido por 2 dá quanto? Aí, se você fizer a conta de divisão, ou utilizar o raciocínio da divisão, você deve ter percebido que 25 dividido por 2 vai dar quanto? 12,5, né? Bom, 12,5 é o número desconhecido aqui da minha situação problema. Se eu fizer essa aplicação aqui desse raciocínio aqui, nesse valor, você vai perceber que é exatamente esse valor mesmo. Tenta fazer o dobro dele, o dobro desse número x, depois soma com 15 e você vai exatamente obter esse valor que ele está fornecendo aqui, 40, mostrando que de fato é exatamente esse número que é o número desconhecido que estávamos atrás tentando descobrir nessa equação, tá bem?